Na videoaula de hoje, vamos estudar as unidades de medidas. As unidades de medidas são utilizadas para medir diferentes grandezas. As principais são a massa, o comprimento, a capacidade, o volume e o tempo. Vamos ver cada uma separadamente. O comprimento. Entre as unidades de comprimento de medida existentes, a que é considerado oficial pelo Sistema Internacional de Unidades é o metro. E o metro tem os múltiplos e os submúltiplos. Dos múltiplos, o mais usado é o quilômetro e os submúltiplos mais usado é o centímetro. O milímetro usamos também, mas usamos mais o quilômetro como múltiplo e o centímetro como submúltiplo. Observe aí no esquema abaixo como converter uma grandeza na outra. Observe nessa reta que cada unidade varia de 10 em 10. Por exemplo, se eu quero transformar quilômetro para metro, note que nós temos três segmentos, cada desse vale 10, então você multiplica por 10. No caso, se tivesse 2 quilômetros, eu multiplicaria por 1000 e daria 2.000 metros. E ao contrário, se eu tivesse metro para converter em quilômetro, eu dividiria para 1000. Isso vale para todas as unidades, beleza? Vamos falar sobre a grandeza massa. A unidade fundamental é o grama. Os múltiplos mais utilizados é o quilograma e o submúltiplo mais usado é o miligrama. Vamos observar o esquema abaixo. Mesma coisa, de cada uma unidade para outra, nós vamos multiplicar ou dividir por 10. Se for para a direita, vai multiplicando, se for para a esquerda, dividindo. Observe, por exemplo, quero transformar grama em centigrama. Temos duas casas, então eu multiplico por 100. Vamos transformar grama em quilograma, grama em quilograma. Se eu vou para a esquerda, eu vou dividir para 1000, beleza? Vamos aqui para o volume. Volume muito importante porque você usa muito na geometria para calcular o volume do sólido geométrico. A unidade fundamental é o metro cúbico. Nós temos os múltiplos também e bastante usado é o quilômetro cúbico, né? Que se for para alguma unidade, uma dimensões grande. Já o submúltiplo, usamos o decímetro cúbico e milímetro cúbico. Milímetro cúbico também bastante usado. Abaixo aqui nós temos a fórmula de calcular o volume de um sólido geométrico, que tem 3 dimensões: largura, comprimento e largura, ok? Temos aqui também a tabelinha, que não deu para aparecer, né? É a relação entre volume e capacidade. 1 metro cúbico são 1000 litros, 1 decímetro cúbico, 1 litro. E aqui também, a tabelinha embaixo, a escala também de conversão. Notem agora, gente, que está variando de 1000 em 1000, certo? Lá na unidade de comprimento variava de 10 em 10 e na unidade de volume é de 1000 em 1000, porque são 3 dimensões. Capacidade, a unidade fundamental é o litro. Os múltiplos, pouquíssimos usados, é o quilolitro, o hectolitro e o decalitro. Mas usado mesmo são os submúltiplos, entre eles o mililitro, também chamado de ml. Abaixo também temos uma escalazinha, também variando de 10 em 10. 1 litro, vamos converter em mililitro. Se são 3 casas, nós vamos multiplicar por 1000, ou seja, 1 litro tem 1000 ml. E ao contrário, 1 ml tem 0,001 do litro. Bem-vindo a mais um Minuto Matema. Hoje vamos responder à pergunta: qual a diferença entre capacidade e volume?
O conceito de volume está ligado à medida do espaço ocupada por um corpo, por um objeto. Assim como o comprimento é a medida de uma linha e a área é a medida de uma superfície, volume é a medida do espaço ocupado por um objeto. Já a capacidade está ligada ao volume interno de um recipiente. Quando a gente fala de capacidade, a gente fala a capacidade de um vasilhame, de refrigerante ou de suco, a capacidade de uma caixa d'água, de uma piscina. Na verdade, o que está se falando quando se diz de capacidade é o volume interno de um recipiente ou de uma embalagem. Na prática, essas duas medidas podem ser diferentes para o mesmo corpo. Vamos explicar isso com um pequeno experimento. Observe esse vidro de perfume. Na embalagem está escrito que a capacidade dele é de 90 mililitros. Isso é, dentro dele cabem apenas 90 mililitros de líquido. No entanto, o espaço ocupado por esse corpo é bem maior. Vamos testar? Aqui eu tenho um vasilhame com água, indicando 700 mililitros. Vamos mergulhar esse sólido aqui, esse corpo aqui, e ver qual é o deslocamento da água. Vamos lá? 900 mililitros, ou um pouco mais ainda. Ou seja, a parede da embalagem faz uma grande diferença entre o volume ocupado pelo corpo e a sua capacidade como vasilhame que contém um determinado líquido. Existe, na verdade, uma relação entre as medidas de capacidade e as medidas de volume, mas ela é estabelecida imaginando-se que as paredes do recipiente são desprezíveis. Assim, 1 decímetro cúbico, ou seja, um cubo que tem 1 decímetro de medida de cada aresta, contém exatamente 1 litro. No entanto, se a espessura das paredes desse recipiente forem diferentes, a relação capacidade e volume também é diferente. Espero ter respondido essa questão. Continue enviando suas dúvidas para o canal Minuto Matema. Até breve. Muito bem, gente. Aí nós vimos aí a diferença de capacidade para o volume, certo? Agora vamos praticar o nosso conhecimento com 3 questões. Vamos fazer o seguinte, quando eu acabar de ler o problema, você dá uma pausa no seu vídeo de uns 2 minutinhos para você pensar na resposta e depois ver se acerta o item correto, beleza? Vamos lá, questão de número 1. Em um teste de aptidão em um concurso da Polícia Militar de um determinado estado, o candidato deve percorrer uma distância de 2.400 metros em um tempo de 12 minutos. Qual alternativa indica os valores de distância e tempo em hora, em quilômetro e hora, respectivamente? Ou seja, 2.400 metros equivale a quantos quilômetros e 12 minutos equivale a que parte da hora? Muito bem, quem escolheu a alternativa E acertou. Vamos lá o comentário. Metro para transformar em quilômetro eu divido por 1000. Então, 2.400 dividido para 1000, desloca a vírgula para a esquerda 3 casas, eu encontro 2,4. E 12 minutos em horas eu divido simplesmente por 60. Questão de número 2. Quantos centímetros cúbicos existem em 10 litros? Quem escolheu a alternativa D acertou 10.000 litros. Como nós vimos anteriormente, naquela escala, um litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos, ou 1 litro equivale a 1.000 ml. Então, eu multiplicando por 1.000, eu encontro 10.000. Se perguntasse, gente, quantos ml existem em 10 litros, seria a mesma resposta, porque 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Questão de número 3. Na casa de João, há uma piscina com capacidade de 25,5 metros cúbicos de água. A capacidade de água em litros dessa piscina é... Vamos converter metros cúbicos em litros.
Quem escolheu a alternativa C, acertou. Nós vimos que para transformar metros cúbicos em litros, basta multiplicar por 1000. 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, 25,5 multiplicado por 1000, nós temos 25.500. Vamos para a nossa última questão. Um aluno do ensino médio vai até o açougue a pedido de seus pais. Compra 5 kg de carne para um churrasco em sua casa. Além da carne, ele compra 8 litros de refrigerantes para oferecer aos convidados. Qual das alternativas a seguir possui os valores da quantidade de carne e de refrigerante, respectivamente, nas unidades tonelada e mililitro, ml? Ou seja, 5 quilos equivale a quantas toneladas e 8 litros equivale a quantos ml?